A paz do Senhor, amada igreja. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7 da nossa escola bíblica dominical, dando continuidade a este trimestre, onde estamos estudando a vida de dois grandes homens de Deus, dois grandes profetas, Elias e Eliseu. Na lição de 1 a 5, nós vimos o ministério de Elias em específico, todo o contexto, todas as histórias ali envolvendo o profeta Elias, seu ministério. Na lição passada, que foi a lição número 6, nós vimos o profeta Elias e também o profeta Eliseu. Ali houve a transição, a passagem do profeta Elias para o profeta Eliseu, conforme nós vimos na aula anterior. Uma lição, inclusive, muito rica, muito cheia de aplicações para a nossa vida, lições, onde o diácono Alain ele trabalhou sobre a armadura apropriada, mostrando que o que o homem planta, ele colhe. Se plantar o bem, colherá o bem. Se plantar o mal, colherá o mal. A exemplo de Acabe, do rei Acabe, da sua esposa Jezabel e dos seus filhos, né, de toda a sua família. Lição muito rica, eu aconselho que você assista. Na lição de hoje, a lição número 7, nós vamos falar sobre o milagre de provisão. Falaremos da viúva, que tinha 2 filhos, e os seus filhos estavam ameaçados, né? Ela estava ameaçada ou vivendo uma situação muito difícil, em que ela deveria entregar seus filhos para serem servos. Tinha um credor. Nós vamos ver na história, vamos entender. E também vamos falar da mulher de Sunem, ou mulher sunamita, como nós conhecemos. Então, 2 mulheres, 2 grandes exemplos para nós de conduta, de comportamento, de fé, de perseverança, e que nós vamos aprender muito com esses 2 contextos, essas 2 histórias. Em cada uma delas, eu gostaria de passar para você pelo menos 5 lições que podemos tirar, tanto do primeiro contexto da mulher viúva, né, da viúva, como da sunamita. Nós vamos mostrar aqui 5 lições ou 5 aplicações práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito a sua vida. Nos acompanhe, abra sua Bíblia se você assim preferir e vamos estudar a palavra do Senhor. O fundamento, irmãos, está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Diz o seguinte: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Como eu falei, aqui nós vimos a passagem do ministério de Elias para Eliseu, que estudamos na lição passada. A leitura bíblica está em 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Nós vamos estudar, irmãos, a lição, tanto a da viúva como da mulher sunamita, se encontra todas essas histórias, elas se encontram em 2 Reis no capítulo 4. Então esse capítulo é voltado para essas 2 histórias e algo mais, mas hoje em especial vamos trabalhar sobre essas 2 mulheres. E do 4, 1 ao 7, a leitura é um pouco extensa, eu vou passar, depois você lê. Vamos adiantar aqui. O objetivo geral é mostrar que devemos pedir orientação a um homem de Deus, porque o Senhor usa os seus servos nos orientando, e também devemos obedecer e confiar nas orientações do homem de Deus. Então, nós vemos aqui a importância da orientação ou do conselho de um homem de Deus, de alguém que teme a Deus. O salmista, no Salmo 1, no verso 1, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o conselho ele é muito bom,
mas devemos entender que melhor do que o conselho é de quem está aconselhando, de onde vem o conselho. Então, nós devemos ter muita atenção, porque uma orientação errada, um conselho errado pode fazer com que a nossa vida tome um rumo desastroso, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e nós vemos aqui, no exemplo desse salmo que eu li, nós vemos que há uma degradação no comportamento das pessoas que têm uma orientação errada, um conselho errado. Em primeiro momento ele anda, né, nesses conselhos, depois ele se detém, ele vai avançando no seu declínio, e por último ele até se assenta à roda dos escarnecedores. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter muito cuidado com os conselhos que vai receber e de quem vai pedir conselhos. Os objetivos específicos, irmãos, é reconhecer a necessidade de obedecer às ordens de Deus. Nós devemos obedecer em tudo, irmãos, à ordem de Deus, à palavra de Deus, o que está escrito na sua palavra, como devo proceder. Interessante que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7, ele vai chamar a atenção daqueles irmãos. Ele diz o seguinte: corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então eles estavam indo muito bem. Aí Paulo vai dizer: o que foi que houve para que vocês não obedeçam mais à verdade? Às vezes, irmãos, a pessoa está indo muito bem, e aí por uma orientação errada, por um conselho errado, por decisões próprias, ela começa a abandonar a ordem de Deus, a palavra de Deus, deixar a palavra em segundo plano. Tem que ter muito cuidado. Mostrar a importância de crer verdadeiramente na existência de milagres. Então, se nós não cremos na existência do milagre, o milagre não vai acontecer. Mas se cremos verdadeiramente, o milagre está aí, nós sabemos que existe, e Deus é o Deus de milagre. Nós temos o exemplo de João, capítulo 11, no versículo 40, quando Marta, ali com Jesus, e Jesus fala para tirar a pedra, e que ele ia dar ordem, né, para que Lázaro ressuscitasse. Marta disse: mestre, já cheira mal. E Jesus disse para ela: eu já te disse, se creres, verás a glória de Deus. Então, se nós crermos verdadeiramente, veremos a glória de Deus através dos milagres, do poder de Deus. E demonstrar que Deus operará como nos tempos passados. Deus é o mesmo, ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A introdução diz o seguinte: nesta lição aprenderemos a história da viúva do livro de 2 Reis 4, que se encontrava em agrura devido à morte de seu marido e das dívidas deixadas por ele. Na época do profeta Eliseu, era comum naquela sociedade a família entregar seus filhos para pagamentos de dívidas e para serem servos. Aquela viúva estava em sofrimento por causa dessa terrível condição. Veja, nós não vamos estudar apenas sobre a viúva, mas também sobre a mulher de Sunem, ou a sunamita. Agora, aqui nessa introdução, o que me chama a atenção é que houve a morte do marido. Olha só a situação daquela mulher. E ele deixou dívidas, então essa soma da morte dele com a dívida deixada resultaria na servidão dos seus filhos. Então aquela mulher estava vivendo um momento muito difícil. Mas nós vamos ver aqui qual foi o procedimento dela diante de tamanha dificuldade, e que serve de exemplo para nós. Bom, nós sabemos que houve provisão. Deus proveu na vida daquela viúva. Houve a multiplicação do azeite. A necessidade, irmãos, fez a viúva pedir socorro ao profeta Eliseu. Então, aquela mulher, agora viúva, com 2 filhos, com a dívida que ela não tinha condições de pagar, os seus filhos ainda eram pequenos, porque naquela época, quando a mulher ficava viúva, o filho sendo de maior, já trabalhava e sustentava, era a provisão.
Mas na situação dessa mulher, ela não tinha com quem contar, né? Os seus filhos não podiam cuidar dela. Então ela se vê numa situação muito difícil e ela vai procurar, diante dessa necessidade, procurar a ajuda do homem de Deus, do profeta Eliseu. Nós vamos entender que o profeta Eliseu, ele era um homem de muita influência, né? Muita influência, com o rei, com o chefe do exército, com outras autoridades. Ele era muito influente como profeta de Deus. Não sei se o pensamento dessa mulher, no primeiro momento, foi buscar o profeta no sentido do próprio profeta ajudá-la financeiramente, ou através do seu conhecimento, a sua influência, conseguir ajuda com alguém. Nós não sabemos, a Bíblia não deixa claro. Mas o que nós percebemos é que o profeta Eliseu, ele observa que a necessidade daquela mulher ia além da sua condição financeira. Havia ali uma necessidade espiritual acima de tudo. Existia uma necessidade da fé, né? O profeta consegue enxergar que era necessário que aquela mulher tivesse fé o suficiente. E na fé daquela mulher, o milagre iria acontecer. E isso para nós é importante porque, irmãos, nós devemos ter fé. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, vai dizer que o justo viverá da fé. É pela fé que nós viveremos. Os milagres vêm, nós pedimos socorro a quem nós sabemos que é homem ou mulher de Deus, mas tudo é por meio da fé. Hebreus, capítulo 11, o verso 1 e o verso 6, muito conhecido nosso, fala sobre a galeria dos heróis da fé. E o conceito de fé em Hebreus 11:1 é muito importante, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Temos que crer, temos que ter fé o suficiente, sabendo que ele é galardoador daquele que o buscam. E o Judas, no seu livro, no capítulo do seu livro, no verso 3, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos, ele vai nos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então devemos, irmãos, batalhar por essa fé. É por meio da sua fé que Deus vai operar um milagre. Você crê? Eu creio, irmão. É por meio da fé que Deus vai operar o milagre na sua vida, na minha vida. Então, diante da situação dela, dessa mulher, ela pede ajuda ao profeta. E o profeta vai ajudá-la sim. O profeta vai dizer para ela, olha, vai na vizinhança, pede vasilhas emprestadas. No primeiro momento ele pergunta o que ela tem, né? E ela disse, eu não tenho nada. Depois ela disse, eu tenho um pouco de azeite. Veja, Deus ele começa a trabalhar naquilo que nós temos. Deus trabalha no pouco, do pouco ele faz muito. Então o profeta, diante da resposta dessa mulher, eles vai à tua casa, vai à vizinhança, pega vasilhas emprestadas, entra no teu quarto com os teus filhos, fecha a porta e ali você vai encher os vasos. Meus irmãos, jamais aquela mulher imaginaria que seria dessa forma. Não tem como imaginar a maneira que Deus vai trabalhar, não é verdade? Mas uma coisa é importante, ela fez conforme o homem de Deus tinha mandado. Ela não quis tentar ou testar o homem de Deus. Vou pegar só uma vasilha e provar que se isso vai acontecer mesmo, se esse milagre vai acontecer. Não, ela creu, ela entendeu que aquele homem era um homem de Deus e ela foi fiel à palavra, ela teve fidelidade à palavra do homem de Deus. Ela fez conforme o homem de Deus tinha falado. E em relação à fidelidade, irmãos, isso serve para nós.
é importante, é necessário que sejamos fiéis. Quer ver o que diz Provérbios, capítulo 3, no verso 3? Ele diz o seguinte, 3 e 4 também. Ele vai dizer, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Aí no 4 ele vai dizer o seguinte, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Veja, quando nós somos fiéis, nós acharemos graça, nós achamos graça diante de Deus e dos homens. Em Hebreus, em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 3, nós temos o exemplo do rei Ezequias. O rei Ezequias, nós conhecemos a história, ele recebe uma profecia da parte de Deus, pelo profeta Isaías, de que ele deveria preparar a casa dele, que ele iria morrer. Ezequias ora ao Senhor, e a oração de Ezequias mostra que ele era um homem de fidelidade, fiel. E Ezequias diz o seguinte, lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. Então ele fala para Deus que tem andado com fidelidade. É possível? Sim. E nós sabemos da história. Deus, ele ouve a oração, ele vê as lágrimas do rei Ezequias e acrescenta 15 anos àquele homem. Glorificado é o nome do Senhor. Quando nós somos fiéis, nós buscamos andar em fidelidade, Deus ele nos recompensa. E em Romanos vem outra pergunta aqui para nós. O apóstolo ele vai dizer o seguinte, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Irmãos, mesmo que sejamos infiéis, a Bíblia diz, Deus permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Mas Deus ele não quer trabalhar com infiéis, ao contrário, ele quer que sejamos fiéis, ele quer a fidelidade com os homens, com ele, né, com o nosso próximo. Outra característica que eu vejo dessa mulher é a humildade. Então, ela foi humilde o suficiente para buscar o homem de Deus e também humilde o suficiente para ir buscar as vasilhas. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas não têm a humildade suficiente, não quer se expor, né? Não quer contar, não quer que saibam da sua dificuldade em família. Então, nessa falta de humildade, a pessoa às vezes se prende, se isola junto com a sua casa e não aceita muitas vezes uma palavra ou não está aberta a uma palavra que possa até fazer a diferença na sua vida. Então nós vimos que ela foi humilde e também mostra para nós que ela era uma mulher de bom relacionamento. Porque imagina se ela não fosse uma mulher de boa convivência na vizinhança, ela teria muita dificuldade em conseguir essas vasilhas. Mas mostra que ela era uma mulher bem relacionada, uma pessoa boa para a sua vizinhança. Então, isso tudo são exemplos e aplicações para nós também. Bom, em relação à viúva, né, que pediu socorro a Eliseu, nós vimos que Deus supriu a sua necessidade, Deus abençoou, multiplicou o azeite, e além de multiplicar aquele azeite, o profeta vai dizer para ela o seguinte, agora vai, paga a sua dívida e vai viver do restante, você e seus filhos. Além de pagar a dívida, que era só o que ela queria, era pagar a dívida. Mas Deus, irmãos, e você sabe disso que eu estou falando agora, Deus ele sempre faz além daquilo que nós precisamos ou que nós pedimos. Deus ele abençoa além. Então aquela mulher, ela paga a dívida e ainda continua ali comercializando, vendendo azeite e tornou-se uma, se a gente pode dizer assim, uma empresária do ramo. Deus maravilhoso, né? Então, quais são as lições que nós podemos tirar da viúva, antes de falarmos aqui da mulher de Sunem? Quais são as 5 lições que eu falei para você no início que iria trazer para nós? Primeira lição que eu aprendo na história dessa viúva é que
o homem que teme a Deus também enfrenta dificuldade. Veja que ela fala para o profeta, que o profeta sabia que o seu marido temia a Deus. Mas mesmo aquele homem, temente a Deus, ele passou por dificuldade, ele estava passando por aperto que ele estava devendo, né? Ele estava em situação difícil, morreu e deixou dívida. Então, irmãos, às vezes existem algumas pregações, até nos nossos púlpitos, em alguns púlpitos, de que o homem, né, aceita Jesus, o homem de Deus não passa por dificuldade, mas passa, irmão. Pode passar sim. Agora, na certeza que nosso Deus, ele é o Deus que supre, é o Deus que vai mudar a situação, é o Deus que chega com providência. Mas entendamos que, mesmo sendo homem de Deus, mulher de Deus, pode e muitas vezes passa dificuldade. E no momento que estamos de pandemia, de dificuldades, imagina quantos homens, quantas mulheres de Deus não estão passando por muita dificuldade nesse momento. Mas eu tenho certeza que Deus está suprindo. Em meio às dificuldades, Deus está suprindo. A segunda lição que nós tiramos é que a mulher sábia escolhe a pessoa certa para se aconselhar. Como eu falei, o conselho é bom, mas temos que saber de quem estamos buscando o conselho. Então a mulher sábia, ela sabe quem procurar, quem se aconselhar, com quem se aconselhar. Foi o exemplo da viúva. A mulher sábia, né? E a terceira lição é a importância do nosso quarto. Você lembra que o profeta falou, entra no teu quarto com os teus filhos? Nosso quarto, irmãos, é um lugar reservado para Deus. O próprio Jesus nos ensinou a entrar no nosso quarto e orar a Deus ali em segredo, em silêncio, e Deus nos ouvirá e nos responderá. Então, nosso quarto é um lugar abençoado, um lugar em que nós temos intimidade com Deus, podemos buscar a presença do nosso Deus. No quarto, Deus faz milagres a partir do pouco que temos. Então, Deus, ele tem um ponto de partida, e o ponto de partida na minha, na sua vida, é o pouco que nós temos. O pouco daquela viúva que nós lemos, vou voltar aqui o slide, o pouco dessa viúva foi o suficiente para Deus fazer um milagre. Lembra da viúva de Sarepta, na lição que nós estudamos, profeta Elias, e fala sobre a viúva de Sarepta, que faltou, que tinha pouco azeite e pouca farinha, e Deus multiplicou? Pois é no pouco que Deus multiplica e faz o muito. E por último, a quinta lição que eu tiro disso aí, desse contexto da história da viúva, é que a nossa fé é o limite do milagre. Aprenda, entenda que a sua fé, a minha fé, a nossa fé é o limite do nosso milagre. Porque enquanto tinha vasilhas, o milagre estava acontecendo. A bênção, o azeite estava sendo derramado. Chegou um momento que ela disse, filho, traz mais vasilhas. E o menino, um dos filhos, falou, mãe, não tem mais. O azeite só cessou quando cessou as vasilhas. E o azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Enquanto tiver vasilha, meu irmão, tem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, a nossa fé é que limita o milagre. Deus, ele nos dá muito mais. Então, tenhamos fé. Então, essas 5 lições ficam para nós. Tenho certeza que são muito válidas para a aplicação do nosso dia a dia. Agora sim, vamos falar da mulher de Sunem. Segundo Reis, capítulo 4, 8 e 5, vai dizer sobre a ida do profeta a Sunem. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o rei teve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então, o profeta vai a Sunem. O interessante aqui é que a mulher observa que Eliseu era um homem de Deus. Eu já vi algumas pessoas dizer que essa mulher observou Eliseu passar e pelo seu andar, ou pelas suas vestes, ou pela maneira dele caminhar,
ela observou que ele era um homem de Deus. Não é isso, irmãos. Na verdade, nós lemos agora que ele sempre, vai dizer o seguinte, ele sempre estava ali, né? Ele foi retido a comer pão, ou seja, ele foi até a casa da sunamita. Ali, ele vai dizer que todas as vezes que ele ia a Sunem, ele ia à casa dessa mulher, e ali ele comia pão, ou seja, participava da refeição. Quando participa da refeição, lógico, há uma comunhão, há conversa, há afinidades, e a pessoa passa a conhecer o caráter, a personalidade, a postura, a conduta de outra pessoa. Foi isso que aconteceu. A mulher começou a conviver com Eliseu, a mulher e seu esposo, e naquela convivência eles percebem, ela vai dizer para ele, eu vejo que esse profeta, esse homem é um verdadeiro homem de Deus. Então, na verdade, houve uma conversa, houve um relacionamento para que chegasse a esse entendimento. Porque senão, muitas vezes nós julgamos errado, né? Imagina julgar alguém só pela aparência, só pelo fato de passar por você olhar e dizer, realmente é uma mulher, é um homem de Deus. Às vezes falamos isso, mas para conhecer e para afirmar com toda a convicção, tem que ter relacionamento. Então, diante daquela situação, Eliseu, na casa daquela mulher, ela conversa com seu marido, o marido concorda em fazerem um quarto na parte superior, para que toda vez que aquele profeta fosse a Sunem, não só participasse da refeição, mas também tivesse um lugar para dormir, para descansar. E assim eles fizeram, abençoaram o servo de Deus. E Eliseu ficou tão satisfeito que ele vai se preocupar em fazer alguma coisa por aquela mulher. Então ele vai dizer o seguinte, haverá alguma coisa de que eu fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ele vai falar com aquela mulher, pede para Geazi, o seu servo, chamar a mulher, sunamita, e pergunta, posso fazer alguma coisa por você? Diante do rei, diante do chefe do exército? Aquilo que eu falei para você no início, né? A influência de Eliseu, ele era um homem influente. Então, ela vai dizer o seguinte para ele, não, meu senhor, eu vivo no meio do meu povo, ou seja, em outras palavras, eu estou bem, não preciso de nada, muito obrigado, não é assim? Muito obrigado, mas eu estou bem. Bom, agora o Geazi, ou Geazi, que era o servo do profeta Eliseu, ele observa algo interessante. Ele diz o seguinte, ela não tem filho e o seu marido é idoso. Então o Geazi, ele observa a real necessidade dela. A necessidade dela não era financeira, exemplo da viúva. A necessidade dela não era no meio do seu povo, de relacionamento. Não. A necessidade dela era ter um filho. Ela não tinha filhos e o seu marido era idoso. E aí o profeta, ele diante dessa situação, dessa realidade, ele fala para aquela mulher na direção de Deus, porque o profeta Eliseu era um homem de Deus, e ele falava, Deus fazia, né, no sentido de que ele sabia, Deus conhece o coração do homem, do coração do profeta, a sinceridade, a conduta, um homem de muita intimidade, então ele falou para aquela mulher, ainda, né, por esse tempo, né, no tempo determinado, terás um filho. Ela disse, meu Senhor, não mintas para mim. Mas aconteceu conforme a palavra do homem de Deus, porque ele falou debaixo da direção de Deus. E ela teve um filho. Seu filho nasceu, aquele filho ia crescendo e alegrando aquela família. Mas teve um dia que aquela criança foi com o seu pai para o campo, para a fazenda, trabalhar, acompanhar o seu pai, na verdade, a fazenda. E ali ele sentiu uma forte dor de cabeça. Seu pai pega um dos seus servos, né, dos seus empregados, e pede para entregar a criança à sua mãe. Quando chega em casa, a sunamita pega o seu filho no colo, fica ali durante algum tempo, mas o filho morre. E o procedimento daquela mulher nos chama a atenção, a calma, não sei se é a calma ou a prudência daquela mulher. Ele pega o seu filho,
no primeiro momento que era esperado, o desespero, não é verdade? Chamar os servos, chamar o marido, fazer aquele alarde todo, aquele desespero, mas não. Ela pega a criança, leva até o quarto do profeta, deita na cama do profeta, deixa a criança deitada e vai buscar o profeta, vai em busca do homem de Deus. Ela chama o seu marido, mas não expõe a situação, porque ela entendia que o marido não estava preparado para ouvir e não ia resolver. Talvez o marido tomasse uma decisão diferente daquela decisão que ela estava pensando. E chama o marido e fala para o marido que vai até o profeta, manda chamar o profeta, eu vou até o profeta. Mas o marido vai dizer, por que queres falar com ele? Não é lua nova nem sábado. Porque o costume deles era falar com o homem de Deus em épocas religiosas, no sábado, no dia sagrado, e aí por diante. Só que a mulher diz, não, aí tudo bem, está tudo bem. E ela vai pedir ao seu marido que mande um dos seus servos, um empregado, prepare uma jumenta e para levá-la até o homem de Deus. E assim aconteceu. Ela sai, ela não olha a distância, era muito longe, mas ela vai com um dos empregados até o homem de Deus. E quando ela chega, de longe o profeta estava no monte, e o profeta vê a sunamita de longe. E manda o seu servo Geazi ao encontro da mulher. E diz assim, aqui no do 3.2, né? Eliseu disse ao moço, corre ao encontro dela e pergunta, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai tudo bem. Entenda, olha só o equilíbrio dessa mulher. Vai tudo bem. Ela sabia com quem deveria falar. Ela sabia quem iria resolver o seu problema. Não é para todo mundo que a gente deve contar os nossos problemas. Tá? É para a pessoa certa. Então, ela vai até os pés do profeta, abraça nos pés do profeta, se ajoelha, e aí o profeta percebe que ela estava angustiada, e percebe a situação. O profeta vai até a sua casa, nós conhecemos a história, faz um milagre, o profeta deita sobre a criança, olho no olho, boca na boca, mão na mão, ora, levanta-se, anda dentro do quarto, depois faz a mesma coisa, deita por cima da criança, a criança espirra 7 vezes e ressuscita. Então o milagre aconteceu ali, porque o homem de Deus foi na presença de Deus e debaixo da direção do Espírito Santo. Bom, eu queria trazer também, assim como nós falamos das lições tiradas do exemplo da viúva, aqui nós temos 5 lições importantes também. Primeira lição, o amor tem que ser incondicional. O amor daquela mulher sunamita era um amor incondicional, ela não esperava nada em troca. Veja que o profeta pergunta se pode fazer algo por ela, e ela disse, não, meu senhor, não precisa. Tudo que ela fez por ele, fazer um quarto para ele se hospedar, cuidar dele, dar refeições, foi por amor incondicional. Porque é isso que Deus quer. Muitas vezes as pessoas fazem algo por alguém, mas pensando em receber algo em troca. Não, aí não funciona. O amor tem que ser incondicional. O segundo exemplo, a segunda lição, é que o temor a Deus faz agir corretamente. Então, ela como uma mulher temente a Deus, ela agiu corretamente diante de uma situação tão difícil, por temor a Deus. Então, isso faz toda a diferença. Quando nós tememos a Deus, nós sabemos agir, nós sabemos a maneira certa de fazer as coisas. A terceira lição é saber a hora certa de falar. Essa mulher, ela foi tão sábia, tão prudente, que ela soube a hora certa de falar para o seu marido. Com certeza, ela só falou para o seu marido tudo o que tinha acontecido depois que o milagre aconteceu. Para que ele não viesse, de repente, atrapalhar o milagre que ela esperava.
Então, muitas vezes a gente não sabe o momento certo de falar determinadas coisas, mas isso é muito importante, irmãos. Muito importante a gente saber o momento certo de falar. Uma palavra errada, no momento errado, causa um dano, causa um mal muito grande. O quarto é saber a quem e onde buscar a resposta de Deus. A mulher foi buscar no profeta, né? Quem devo buscar? Vou buscar o homem de Deus, vou conversar com o homem de Deus. Não só quem, mas aonde buscar, né? Ela foi até o Monte Carmelo. E isso tem um significado, irmão, porque o Monte Carmelo significa a presença de Deus. Então aquela mulher, ela sabia a quem buscar e aonde buscar. E ela foi buscar no Monte Carmelo, que significa presença de Deus. Ela foi buscar na presença de Deus. É na presença de Deus que nós devemos buscar o nosso auxílio, o nosso refúgio. E por último, a quinta lição é, quando for provado, não perder a fé. Então, quando nós formos provados, irmãos, não podemos perder a nossa fé, como nós falamos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para concluirmos, aprendemos nessa lição que se entregarmos a Deus o controle de nossas vidas, estará tudo bem, mesmo acontecendo coisas desagradáveis, pois temos um Deus que conserta tudo e coloca tudo no seu devido lugar. Glória a Deus. Vamos finalizar com o Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que esse Deus te abençoe, que esse Deus te supra as suas necessidades, que esse Deus que nós servimos, ele possa estar sempre com os olhos fitos em nossas vidas, com as mãos estendidas e abençoando. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.